Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões, o podcast sobre BD da Antena 1. Eu sou o Rui Alves de Sousa, pela primeira vez em 2026. Olá, Luís Bernardino. Olá! Já não te via desde o ano passado, Bom ano. Bom ano. Já é muito tarde. Daqui a há de ser bom verão, bom sei lá o quê, boa primavera. Mas sabes que eu estava a dizer que já não te via desde o ano passado, mas é mentira, porque já te vi depois do início de 2026. Bom, mas aqui na rádio é a primeira vez. Atenção, esta é a magia da rádio. É, exato, a magia da rádio. Mas obrigado por voltares e também por teres atravessado o temporal que está a assolar o país. Pois, não é? Olha, esse é uma Felizmente das coisas... hoje não está assim tão mal quando nós estamos a gravar na sexta-feira. Mas por acaso é curioso porque até eu quando me lembrei que estava a ouvir as notícias quando vinha para cá, e é uma coisa que espero que os nossos ouvintes, e não só os autores, os leitores, os editores, etc., esteja tudo bem com vocês, mas isto é algo que vai mexer de certeza com a banda desenhada, indireta e indiretamente. Porque, por exemplo, eu sei que, não sei se eles trabalham com banda desenhada ou não, mas sei que houve aí uma gráfica que foi praticamente arrasada ali na Zona Oeste. Sim, e, portanto, isto também provavelmente é capaz de alguma forma, mexer direto ou indiretamente, mexer. Sim, e tivemos várias cidades, eu estou a pensar, por exemplo, na Lourinhã, houve cheias grandes, onde acontece o Louri BD, onde está Escorpião Azul, espero que esteja tudo bem por lá, e espero que os nossos ouvintes, de facto, estejam bem e que estejam protegidos. Como é que foi o teu fim do ano, já agora? Foi também brilhante, para falar foi disso. Brilhante, mas olha, já agora, já que estás a chover tanto, aproveita e fica em casa e leia um livro de banda desenhada. Não é? Pode ser, acho que é uma boa ideia. Assim, é uma questão que acho que é o que devemos fazer. Sim, e principalmente estes livros pesados, não é? Que não dá para não dá para andar com eles atrás. Nós temos menos livros, temos só 5 bandas desenhadas, como se fosse pouco, não é? Sim. Depende do número de páginas. Sim, depende do número de páginas, mas a nossa ideia agora também é não ter sempre uma catrefada de livros para também nós podermos descansar um pouco e também para dar aso mais à conversa. Mas antes só algumas notas, dizer que entretanto já abriu o crowdfunding da próxima Umbra número 6, até veio muito rapidamente em relação à última, não é? Sim. A última ainda acabou de sair e já está uma nova, portanto se quiserem saber mais pesquisem pela Umbra. Há um concurso que está a acontecer nas Caldas da Rainha que me informaram que é a 4ª edição do concurso de banda desenhada Jorge Machado Dias. Aliás, já tínhamos falado disto no passado, volta a acontecer. Iniciativa do município dinamizada pela Biblioteca Municipal para jovens entre os 12... Biblioteca que tem já uma biblioteca considerável. O nome mesmo do Jorge Machado Dias. Exatamente. É para jovens entre os 12 e os 25 anos. O tema é livre e vai acontecer outras iniciativas ligadas a isto. Para saberem mais, o concurso é até 7 de Abril. Para mais informações, concursobd@mcr.pt. Dar nota também que saiu a 36ª edição do Choque, o fanzine que de vez em quando reaparece assim para ser politicamente incorreto. E depois também está a acontecer no Algarve, pelo menos era o que estava marcado para já, vamos ver se se mantém, o Clube de Fanzines do Algarve, dias 11, 25 de fevereiro e 12 e 25 de março, sob a orientação de Fernando Madeira, para as pessoas descobrirem mais sobre o mundo dos fanzines. E ainda dizer só que em Lisboa até 7 de março a Tinta nos Nervos tem a exposição à volta da obra O Cabo de 2.102.400 km do Vasco Colombo. A exposição tem o título Relatório aos 72.757 km, estudos e conclusões preliminares dos cadernos de campo do Vasco Colombo. E também há outra exposição que não, por acaso agora não sei se já está patente ou não, na Cult, na livraria. Exatamente. Do João Mascarenhas, que é e que eu não vou faltar, de certeza vou lá, porque é muito, muito curiosa, é muito, muito gira, que é do Menino Triste visto
Exatamente. Sim, são os vários tributos ao Menino Triste. Eu já vi algumas que o João me mostrou em diversas alturas que nos cruzámos e realmente estou muito curioso de ver aquele conjunto todo, porque há coisas muito engraçadas. Ver o que é que sai daí. Dizer só ainda para terminar do meu lado, dia 14, a partir das 16, o ilustrador e argumentista Bob Layton vai estar na Kingpin Books. Ele tem trabalho na Marvel e não só, portanto podem conhecê-lo no dia 14 a partir das 16 horas. E Luís, tu querias primeiro falar de dinheiro, não é? Vendas, capitalismo, puro e duro. Pois, isso mesmo. Não, é que ainda por cima, este programa, até com os livros, nós iremos falar não só de banda desenhada, fumete e mangá, etc. Já estava a faltar, tu dizeres então, isso. Mas há coisas que não mudam. Mas vamos também, curiosamente, falar muito de cinema, não é? O cinema vai estar muito presente neste programa. Mas, olha, tive a ver as vendas, as vendas lá em França. Os últimos números que eu tinha era da semana referente a 19 a 25 de janeiro. Portanto, não é há muito tempo assim atrás. E curiosamente o Asterix continua em primeiro lugar. Pois. Ou seja, continua a alastrar-se para 2026. Se não estou em erro, já são 2 meses. Isto, portanto, já estamos a falar de algo que saiu há 2 meses atrás lá e continua de pedra e cal no primeiro lugar de vendas. Pronto, isto é evidente que não estamos a falar só da qualidade da obra, estamos a falar já de uma referência. Claro, Pronto. Mas aqui e o Asterix eu confesso que fiquei surpreendido porque não estava à espera que esta permanência tão longa, digamos assim. Parece-me que o Asterix, apesar de ser sempre um sucesso de vendas, que este livro está a ser diferente dos anteriores. Pois, não é como digo, não pensei que entretanto... Talvez ser a primeira vez em algum tempo em que eles vão a um sítio, não é? Sim, talvez haja ali aquilo que nós falámos, de o argumento ser um bocadinho fraco, mas há ali muitas reminiscências a outras histórias, há muitas ligações a outras histórias, talvez seja isso, não sei. Curiosamente, o segundo lugar das vendas é uma entrada direta, é o Nome da Rosa do volume 2 do Manará, que vai sair em breve. À partida vai sair, já está programado, já está anunciado e que irá sair cá. Na lista dos 20 mais vendidos, temos aqui o 6º lugar, o Blake e Mortimer, Ameaça Atlante. E no 13º lugar temos o Castelo dos Animais, de D'Orison. Sim, de Xavier D'Orison. E estes são apenas, nos 20 primeiros, são os únicos livros que também estão cá editados. Depois há ali alguns outros livros que talvez venham a ser cá editados. Por exemplo, há o 3º volume de Na Cabeça de Sherlock Holmes. Portanto, nós cá os dois primeiros foram lançados num só cá. Temos As Guerras de Lucas, o 2º, pelo menos também já está anunciado que irá ser lançado cá. Na Cabeça de Sherlock, não sei se isso já foi dito que seria cá lançado ou não, mas As Guerras de Lucas sim. E depois há o último do Davodot, do Etienne Davodot, que é muito bom, e há também mais um volume do Dom João, que cá saiu apenas, acho que só saiu um, ou coisa assim, mas que em França aquilo depois tem vários universos, aquilo já é uma panóplia de livros. Este é o 11º volume de uma das séries, mas também entrou logo diretamente para meio da tabela, etc, para aí fora. Pronto, e aqui a curiosidade foi realmente mais pelo Asterix, porque continua ali de pedra e cal a liderar as vendas em França, portanto faz-nos pensar, nós falámos, ouviu-se falar tanto mal, outras pessoas bem, etc. Mas o que é verdade é que já está há 2 meses ali a liderar. Sim, claro, e nada tem a ver com a qualidade do livro, não é? O que chama as pessoas é diferente de quantos grandes livros não venderam ou venderam, etc. Olha, um livro que está a dar que falar é o regresso do Marcelo Quintanilha. O Marcelo Quintanilha, o livro dele, o Eldorado, foi lançado em França, foi diretamente lançado em França, não foi lançado no Brasil nem nada, e está realmente a ter um grande impacto lá, está a ser muito falado, está a ter muita aceitação. O
que pronto, eu espero que realmente ele venha a ser cá editado, apesar de, nos próprios comentários que eu vi do Marcelo Quintanilha, ele ainda não referir isso. Refere que vai ser lançado no Brasil, em Espanha, e havia outro país que ele disse, que eu já não me recordo, mas realmente não falou em Portugal. Mas espero que chegue. E é um resultado também dele ter vencido em Angulema há uns anos, não é? Terá algo a ver com isso também. Sim. Mas pronto, mas estou com curiosidade. Não, também. É um autor de que eu aprecio bastante, que já podemos ouvir aqui no Pranchas há algum tempo. E lá está, vamos então falar de que o Marcelo Quintanilha tem um livro cá editado, o Tungstênio, que depois já passou para o cinema, exatamente. Lá está o cinema. Mas vamos já fazer ligação direta ao cinema por causa de um livro que não é de banda desenhada, mas que eu gostava de recomendar aos nossos ouvintes, porque tem a ver com banda desenhada. É um livro... eu antes de falar do livro tenho de fazer aqui um preâmbulo, que... Há uns meses nós falámos aqui daquela entrevista do Vasco Granja ao Hugo Prato, ou a entrevista do Hugo Prato ao Vasco Granja, que eu descobri nos arquivos da RTP e que está disponível online, e eu partilhei um excerto nas redes sociais. Aquilo era mais uma conversa na Boca do Inferno. Um excerto que começa na Boca do Inferno. E eu partilhei um excerto da conversa nas redes sociais, e aquilo teve uma viralidade incrível, e no Facebook gerou toda uma série de comentários. Foi muito divertido perceber os comentários das pessoas, porque houve muitas pessoas a elogiarem o Vasco Granja, mas houve muitas a dizerem que tinham ficado traumatizadas quando eram crianças por causa do programa dele e dos desenhos animados do Bloco de Leste, e depois houve uma pessoa que estava muito interessada em chamar comunista a quem gostasse do Vasco Granja. Eu lembro-me que até houve ali uma discussão entre várias pessoas e ele virou-se para uma e disse: "Estás apresentado, és comuna", e essa frase ficou-me. E, enfim, digo isto porque o livro que eu trago é de textos do Vasco Granja, editado pelas edições Avante. Portanto, sim, o Vasco Granja foi comunista, sempre nunca o negou, mas este livro das edições Avante não é um livro de propaganda ideológica. É um livro que é uma recolha de textos do Vasco Granja. Chama-se Vasco Granja, a divulgação apaixonada de uma cultura democrática, edição comemorativa para o centenário do nascimento. E é um livro muito engraçado porque tem textos de várias épocas do Vasco Granja que lidam não só com a banda desenhada, como também entrevistas ao próprio Vasco Granja, e também lá está a ligação ao cinema. Há aqui uma parte de um livro que o Vasco Granja dedicou ao Dziga Vertov, o pioneiro da montagem, que fez um filme chamado O Homem da Câmara de Filmar, que é muito, muito interessante de se ver ainda hoje. Depois também há a história do cinema da animação, ele fala muito disso daqui. Depois tem, na parte da banda desenhada, R.G. Tintin e o Alfarte, Stuart Carvalhais, Corto Maltese, Moebius, Morris, Rafael Bordal Pinheiro, enfim, é um livro que é uma antologia de textos, alguns mais interessantes do que outros, mas eu acho que é uma leitura muito, muito interessante, e aplaudo as edições Avante terem feito esta edição, mas fazendo outra vez o aviso, isto não é qualquer tendência ideológica nem nada, acho que é uma edição boa, vale a pena descobri-la sem preconceitos, também já agora sem preconceitos em relação à animação do Bloco de Leste, que há coisas ótimas, mas vale a pena descobrir. Pois, Rui, eu deixei-te de falar porque... eu gosto quando tu dizes, eu deixei de falar... Eu agora, que já sou oficialmente idoso, não é? Que já fiz 65 anos... Não és nada. Eu agora acho piada porque... há aqui, parece que os tempos, pronto, há aí muitas pessoas que têm a teoria que a história dá uma volta e as coisas repetem-se ciclicamente. É que, na altura, logo a seguir ao 25 de Abril, quem não fosse comunista era fascista. Uhum. Pronto, então só havia, pronto, aquele radicalismo que agora se ouve falar também da esquerda e da direita. Na altura era a mesma coisa, era igual. Isto vai ser na segunda-feira. Ainda não sei se saberemos já os resultados das eleições, porque alguns concelhos tiveram as eleições adiadas, mas quer dizer, mas o radicalismo era igual na mesma coisa. Portanto, ou era fascista ou era comunista. Sim. Não havia mais coisas nenhumas. Pronto, não havia cá cinzentos. Era branco ou preto e pronto. E agora estamos a entrar um bocado na mesma onda. Sim. E o que é verdade é que depois, quando falamos do Granja, o Granja foi alguém, e tu estavas a falar da questão do cinema, aliás, ele começou, ainda antes da banda desenhada, ele começou por ser um grande ativista dos cineclubes, que ensinou muita gente a gostar de cinema e a ter algum respeito pela cultura, coisa que às vezes
atualmente falta um bocado, mas muita gente, e eu próprio, aprendi imenso com muita da divulgação que o Granja fez, tanto em relação à banda desenhada como em relação ao cinema de animação. Sim. E às vezes parece que as pessoas da minha idade parece que já se esqueceram, não sei se é o Alzheimer, se o que é, daquilo tudo que aprenderam. Sim. E que nem sequer havia cores ideológicas sobre aquilo que se aprendia. Exatamente. Coisa que atualmente parece que há sempre necessidade de pintar de alguma cor. Quando se lê um artigo tem de se pintar. Não, Sim, não há necessidade. A cultura é a cultura, não tem cor. Sim, e no caso daquilo que eu li daquele senhor à volta da animação de leste, eu estava a ler aquilo e pensei, há um realizador de animação que é muito célebre, que é o Jiri Trnka, eu não sei como é que se diz o nome dele bem, e ele tem uma curta que se chama A Mão, que é uma curta que eu aconselho os nossos ouvintes a verem, e tu também, se não conheces, que é uma parábola sobre opressão política. E, portanto, nós dizemos que os desenhos animados do Bloco de Leste são todos maus porque eram propaganda, e a maior parte até nem eram. Mas olha, só... eu, por exemplo, eu lembro-me muito bem, eu via muitas vezes o cinema de animação. Cinema de animação. Eu lembro muito bem, por exemplo, do Norman McLaren, já tínhamos falado sobre isto, que é canadiano. Exatamente. Não é? E ele passou imensos filmes, eu adorava aquilo, até os filmes que ele fazia, que era o desenho diretamente na própria película. Sim, e coisas tem do coisas género. incríveis. E havia outro que eu adorava, que era, esse sim era de leste, que eu não me lembro o nome, que era um indivíduo que fazia os filmes com uma tela de alfinetes. Okay. Que aquilo era uma coisa... Os filmes são espetaculares. Eu sei que, se procurar no YouTube, eu sei que já vi lá filmes, uma vez procurei, não decorei o nome do realizador, mas aquilo era... aquele... Digamos que, olha, por exemplo, o Revoir Comanche é um filme assim nesse género, porque aquilo é preto e branco, porque aquilo é feito com uma tela de alfinetes, com a sombra que a luz faz na tela, uma tela branca com alfinetes pregos, digamos assim, que seja, e depois é as cambiantes da luz e das sombras, etc. E aquilo é algo de espetacular. Eu adorava aquilo, eu estava sempre à espera que ele passasse esses filmes, porque aquilo era realmente espetacular. E pronto, e lá está, isto é criação artística. Sim. E a criação artística não tem de obrigatoriamente ter algum fim disto ou daquilo ou daquilo outro. Portanto, exatamente. Temos de aceitar a cultura e não dar-lhe uma ideia ideológica ou o que quer que seja. Exatamente. E dizer só que este livro do Vasco Granja foi apresentado na linha de sombra da Cinemateca, onde também eu estive recentemente para falar da Anais Nin no Mar das Mentiras. Certo. E pronto, esta ligação entre o cinema e a banda desenhada é constante. Dizer também que outros autores que há textos do Vasco Granja, Jacques Martin, os Trunfos do P.O., o Eduardo Teixeira Coelho, Osamu Tezuka, e por acaso tem aqui um texto chamado A Tela de Alfinetes, que agora que eu estou a ver, eu acho que deve ter a ver exatamente com... É o Alexander Alexeyev. Exatamente, é o nome do realizador. Sabes que é engraçado, porque eu ainda não consegui ler o livro todo. Eu aconselho a procurar. E agora estava a ver aqui o último texto do livro, chama-se precisamente A Tela de Alfinetes e tem este nome. Portanto, eu aconselho-vos a procurarem, porque vão ficar surpreendidos e rendidos, portanto, a esses pequenos filmes. Sim. Porque é qualquer coisa de espetacular. E já agora também, entretanto, na Monstra, à boleia da Monstra, vai haver uma exposição dos amigos do Vasco Granja, que é com as várias dedicatórias de animadores, autores de banda desenhada, realizadores que o Vasco Granja reuniu e que estavam no seu espólio. Estejam atentos ao site da Monstra para ver essa exposição. Creio que vai ser na Sociedade Nacional de Belas Artes. Agora, vamos ter aqui também uma viagem ao passado, Luís, com um tema que tu já me querias trazer antes, que é uma personagem que é o Capitão Audaz, que é uma personagem que tem uma história tão antiga que remonta ao Cavaleiro Andante. E tu, para os nossos ouvintes saberem, e depois também vão poder ver nas redes sociais, o Luís tem um exemplar do número 1 do Cavaleiro Andante, onde aparece precisamente o Capitão Audaz, que foi a primeira vez que ele apareceu em Portugal, não foi? Foi a primeira vez que ele foi editado cá. É uma criação holandesa. É uma criação holandesa, exatamente. Aliás, ele cá em Portugal
O nome original dele é o Captain Rob. Exatamente. Mas ele em Portugal foi inicialmente designado por Capitão Audaz, depois foi o Capitão Bonvin e depois foi o Capitão Rob. Porque ele, para além do... Não confundir com o Capitão Robbie, não é? Não, nada disso. Ele em Portugal foi publicado, para além do Cavaleiro Andante, foi também publicado no Pim Pam Pum, que era o suplemento do Diário de Lisboa, do suplemento infantil do Diário de Lisboa. Foi publicado no Condor, na revista Condor, foi publicado na revista Ciclone e foi ainda publicado no Mundo de Aventuras. Isto é uma personagem que teve histórias e que começaram a ser publicadas em dezembro de 1945 e que se estendeu até janeiro de 1966. Porquê é que eu fui buscar esta personagem? Não foi só por ela... Já vamos mais à frente falar sobre isso, mas é a tal ligação ao cinema e pronto, e porque realmente foi daquelas personagens que me marcou na minha infância ao descobrir no Cavaleiro Andante do meu pai. E que nem é uma personagem que seja muitas vezes referida, não é? Não, e isto é um bom exemplo daquilo que se fazia na altura, que eram as histórias de aventuras, e que depois há aqui alturas que o desenrolar da história quase que faz lembrar o Príncipe Valente, com aquelas personagens, porque depois ele viaja no tempo, porque depois viaja para outros universos. Há assim, aquilo cabe tudo e mais alguma coisa, também como o tipo Mandrake. Sim. Acho que naquela altura havia muito essa questão que aquilo cabia tudo, dava para fazer tudo, havia sempre uma qualquer coisa, ou porque ele encontrava uma passagem para outra dimensão, ou por qualquer coisa. Há aqui quase que um fio condutor que é comum a quase todos os personagens da altura. Não havia ainda a questão das novelas ou romances gráficos, não havia tanto nas histórias em continuação, e depois eram histórias de continuação que continuavam, porque aquilo normalmente não era publicado em álbuns, era publicado em revistas, e portanto continuava e ia continuando. Portanto, o autor é o Peter Kuhn. Houve uma altura, é muito curiosa a história dele, porque ele trabalhava para os nazis. Ele trabalhava mesmo para os nazis na altura em que a Holanda foi invadida, mas ao mesmo tempo trabalhava para a Resistência. A própria Resistência sabia que ele era um agente duplo. Okay. Então, o que é que ele fazia para a Resistência? Ele falsificava documentos, ilustrava livros proibidos e ajudava pessoas a escapar e a fugir, inclusive a judeus. Mas, entretanto, continuava a trabalhar para os nazis, portanto, ou seja, ele conseguia fazer isto tudo. Mas ele não era, ou seja, o lado que lhe interessava era o da resistência. Exatamente, ou seja, ele era um infiltrado, digamos assim, e permitia-lhes fazer isso. Portanto, esta história do Capitão Audaz começou a ser publicada primeiramente num jornal. Isto era uma personagem que era muito moldada à imagem do autor, tinha muitas ligações, ele gostava muito de viajar, ele próprio tinha um veleiro e, portanto, fazia muitas viagens. E depois o que é que havia ali uma questão que realmente até talvez se nota um bocadinho para quem já leu algumas histórias, que é, ele a partir da segunda história passou a trabalhar com um escritor e jornalista que também era apaixonado pelo mar, que se chamava Evert Ehrtmann. Ele não era propriamente um argumentista, quem tinha as ideias era realmente o Peter, mas o que ele depois fez, e que foi um trabalho que depois se manteve até à morte do Peter, era ele, digamos que corrigia a história e dava-lhe, organizava as ideias num texto coerente e corrigia a escrita, digamos assim. Estamos aqui a falar de banda desenhada naquilo que e respeito muito o José Rui, que gostava muito disso, das histórias em quadrinhos. Portanto, aquelas histórias em que tu tens os quadrados com as imagens e depois tens um grande texto por baixo. Basicamente era isso
que era mesmo, por isso é que era a história das histórias em quadrinhos. Sim. Pronto. Até porque quase numa, agora que penso nisso, e se calhar nunca tinha pensado nisso, mas esta ideia dos quadrinhos também tem mesmo de se levar à letra como pequenos quadros, não é? Pequenas coisas para se levarem. Porque, repara, isto estamos a falar de uma altura em que realmente, e Portugal era bem um exemplo disso, havia um grande analfabetismo. Era muito difícil pôr os jovens a ler um livro só com letras. Sim. Pronto. E então a ideia que havia muito, e o Adolfo Simões Müller tinha muito essa ideia, era de que fazendo ali, pondo mais imagens, de fazer com que as pessoas lessem mais. Aliás, o Adolfo Simões Müller gostava muito de, e tu vês isso no Cavaleiro Andante, e não só, gostava muito das adaptações dos contos, se fosse do Júlio Verne, fosse de quem quer que seja, ele gostava muito dessas adaptações, que era, o que ele achava era que liam em banda desenhada e depois iriam ler o livro original. Pronto. E, portanto, é por aí que muitas destes trabalhos eram feitos, que era no intuito de criar o interesse na leitura, portanto, fazer com que realmente as pessoas lessem mais. Pronto, o Peter Kuhn era um especialista em assuntos marítimos, viajava muito, como eu disse, no seu veleiro. Ele era muito minucioso nos desenhos, principalmente nos desenhos mesmo dos barcos, etc., em que nota-se muito que a figura humana às vezes é ali um bocado mal desenhada, mal proporcionada, etc. Mas, de resto, tudo o que são paisagens, tudo o que seja barcos, aquilo é tudo desenhado ao mais pequeno pormenor. É muito curioso nessa parte. Ele é muito comparado, por exemplo, com o Bob de Moore, porque eles também são... O Bob de Moore também é de Flamengo, só que o Peter Krum desenhava qualquer tipo de navio, enquanto que o Bob de Moore se especializou nos séculos XVI e XVII, portanto, aquilo da altura... Aliás, como há o Core e o Grumete, que é dessa mesma época, ele estava mais especializado, portanto, nos navios dessa época. Ele tinha muitas vezes estas ideias de ter a antecipação científica e a viagem histórica, e por isso é que nós depois vamos encontrar ele em naves espaciais, ou então depois a voltar atrás no tempo e encontrar dinossauros. Lá está as histórias que nós também falamos do Mandrake, do Gart e coisas do género. Portanto, é aquele mesmo, portanto, digamos que aquilo era quase uma chapa que batia naqueles heróis daquela altura. E pronto. Na Holanda aquilo teve um tal sucesso que teve adaptações desde o teatro, houve um musical, houve também adaptações à televisão e filmes, sendo que apenas um filme foi realizado. E é aí que nós estamos lá a ir buscar ao cinema. Pronto, e isto foi um filme que foi uma coprodução alemã e holandesa em 2007 e que quem quiser pode descobrir na Netflix. Portanto, procurem, vão encontrar lá e está disponível na Netflix portuguesa, vão encontrar lá o Captain Rob. Captain Rob mesmo. Vão lá mesmo encontrar o Captain Rob e vão descobrir as personagens todas, os maus, a namorada, o cão dele, que também tem um cão que o acompanha sempre, etc. Em 2020, 75 anos depois da estreia, foi feita uma homenagem e foi feita uma história de acordo com o conceito dele, e foi feita uma história de homenagem, portanto, a ele. Desde 2009 há uma fundação que salvaguardou todo o seu legado e que, à partida, vai fazer parte de um arquivo em que vai estar disponível, portanto, toda a sua obra, tal a aceitação que ele teve na Holanda. Portanto, estamos a falar de um autor muito aceito lá. E eu não sei se tu referiste, mas o Capitão Audaz começa a ser publicado cá no número 1 do Cavaleiro Andante. Exatamente. Mas a primeira vez que tu o leste não foi no Cavaleiro Andante.
A primeira vez foi no Cavaleiro Andante. Mas não foi da tua meninice, não é? Já era uma coisa antiga. Não, foi da minha meninice, porque... Mas não foi publicado quando eras... Foi antes disso. Não, foi antes disso, mas era da minha meninice. E agora aí vou aqui abrir contar aqui mais uma história, que era, quando chegavam as férias, eu e o meu irmão pedíamos encarecidamente à minha mãe que nos deixasse ler banda desenhada, porque, no entretanto, enquanto havia aulas, os Cavaleiros Andantes eram embrulhados em papel pardo e guardados num armário. E então, depois, quando chegava a altura das férias, é que nós tínhamos direito a desembrulhar os Cavaleiros Andantes e ler e reler pelas vezes que fossem e tal, e não sei o quê. Assim que acabavam as férias, pronto, lá voltava aquilo, a embrulhar tudo, pronto. Depois havia algumas férias que não se chegava a desembrulhar, porque não apetecia e tal. Normalmente nas férias grandes era quase sempre desembrulhado. Mas nas férias de Natal e nas férias da Páscoa nem sempre isso acontecia. Porque, pronto, a banda desenhada, aquilo era uma distração das aulas. Aquilo bonecada. É bonecada, pá, isso não, ninguém aprende nada com a bonecada, portanto, mas pronto. Quem tiver curiosidade, espreitem, procurem. Sim. E já agora aproveitem, vejam mais um filme. Quem tiver essa possibilidade, descubra mais um filme inspirado numa personagem da banda desenhada. E essa preciosidade que tu tens do número 1 do Cavaleiro Andante, isso é de facto, vai pôr muitos ouvintes a salivar, de certeza. Vamos continuar também com ligações ao cinema, exatamente, com duas adaptações em banda desenhada de clássicos da literatura que tiveram mais do que um filme. Primeiro temos o terceiro e último volume da adaptação do Dune, o Duna, do Frank Herbert, a banda desenhada pelo Brian Herbert e o Kevin J. Anderson, com ilustrações do Raoul Allen e da Patrícia Martin, e O Coração das Trevas, a partir da ótima história de Joseph Conrad, que deu origem a vários filmes, um deles o mítico Apocalipse Now. Que passou ontem, quinta-feira, na RTP2. Neste caso foi já é mais do que ontem, não é? Sim, mas pronto, foi na quinta-feira passada. E acho que está na RTP2. E está na RTP Play. Esta adaptação foi feita pelo Luc Brahi e são duas edições da Relógio d'Água. O Duna, tu já tinhas trazido cá antes, Luís, já tínhamos falado também. E O Coração das Trevas é que não. O que é que achaste destes dois livros? Olha, o Duna segue muito a imagem dos dois anteriores volumes, pronto, não compromete. Este último volume até achei mais dinâmico, bastante mais dinâmico, tem partes que é autenticamente banda desenhada pura e dura, mas depois tem algumas páginas muito dinâmicas, de ação e tudo, e que têm ali soluções gráficas muito engraçadas, muito ao estilo do desenho americano, portanto, mas de qualquer forma muito agradável e com cores muito sólidas, gostei bastante. Tu chegaste a ler o romance original? Eu nunca li o romance, nunca tive a coragem de ler o romance. Eu tentei, eu não sei se falei disso quando falámos do volume 2, mas eu tentei e, desculpem, lamento imenso, não vou à bola com o estilo do Frank Herbert. Aquilo não são personagens, são só diálogos. Mas eu tenho de ler, porque eu depois de ler aí uns 3 volumes já não lembro como é que se chama, de uns autores alemães, eu acho que já consigo tudo o que seja qualquer coisa de antecipação científica, por muito pesado. Não, mas eu gosto. Mas eu não acho que seja pesado. Acho até que funciona melhor no cinema. Por exemplo, o filme do David Lynch, que é muito curioso, e o do Denis Sabes que o filme de David Lynch eu fui vê-lo quando foi da estreia. Mas a malta só ia ver por causa do Sting. Porque mais ninguém falava de o Sting e tal, porque o Sting tinha vindo do Quadrophenia. Sim. E então toda a gente ia ver o Sting. A malta ia ver o Sting, não era mais nada. E depois eu por acaso fui ver, mas adormeci para aí mais ou menos a meio, porque vinha de uma noitada, e então depois quando acordei, e não fiquei assim grande adepto do filme, e achei que nunca mais o voltava a ver. O filme não é grande coisa, não é a pior coisa do mundo, mas também não é grande coisa. De qualquer forma, depois vi, por curiosidade, o do Denis Villeneuve, não é? Sim. Pronto, esse vi as Gosto duas... mais do primeiro do que o segundo. O segundo às tantas já estava a cansar um bocadinho. Pois,
Talvez, por acaso, curiosamente, aqui no Duna, com os livros, foi precisamente o contrário. Digamos, foi melhorando. Achei o último volume realmente bastante melhor que os dois anteriores. Mas pronto, mas a obra está completa e, portanto, se alguém esteve à espera, neste momento pode comparar os 3 volumes para descobrir a Duna. E eu lembro-me quando falei do primeiro volume, de facto fiquei bastante agradado com a adaptação, porque consegue dar a volta, porque o livro é mesmo muito... Quem gosta, pronto, mas quem não gosta percebe aquilo que eu estou a dizer, que é um livro em que tudo se explica pelos diálogos a toda a hora, a todo momento. É muito difícil tu fazeres uma adaptação daquilo sem desviares um pouco, e acho que eles conseguem fazer os desvios QB para tornar a coisa interessante. E depois, agora aqui fazendo aqui um pontinho de um intermédio, aqui uma respiração entre as duas adaptações, eu acho muito curioso aqui o trabalho da Relógio d'Água. Apesar de eu ter lido algumas pessoas a fazerem um comentário de e tal, são adaptações um bocado fracas, isto, aquilo, aquilo outro. Eu acho que isto, o nosso mercado não é assim tão grande, mas há espaço para todos. Sim, claro. E, portanto, o que eu acho que a Relógio d'Água está aqui a ter uma ideia muito boa, que é, eles têm, ao fim e ao cabo, o livro Duna foi editado pelo Relógio d'Água. O Coração de Trevas está editado pelo Relógio d'Água. O Coração de Trevas está editado em várias, porque é domínio público. Não é? Sim, mas até a mais conhecida é realmente a do Relógio d'Água. Mas, por exemplo, eles lançaram o Admirável Mundo Novo em BD, que não é deles. Tem também o Mataram a Cotovia também, etc. Que é Pronto. Há uma série de... Eu acho muito interessante esta questão de eles estarem a editar, em vez de estarem a editar tudo e mais alguma coisa, mangás, franco-belga, isto, aquilo, aquilo outro, focaram-se em adaptações de obras literárias. Parte delas eles têm, outras não têm, mas quer dizer... Digamos que, provavelmente, eu se quiser ir à procura de uma adaptação literária, se calhar vou espreitar o catálogo da Relógio d'Água antes de ir espreitar qualquer outro editor. Pronto, acho que é uma forma deles terem banda desenhada no seu catálogo e não estarem a entrar em conflito com outros editores portugueses. Sim, mas também têm bandas desenhadas originais. Sim, o Patos, da Kate Beaton, O Segredo da Força Sobre-Humana, da Alison Bechdel. Mas são 2 ou 3, enquanto que neste momento eu tenho a ideia que, e posso já são várias eles adaptações. Já têm várias, não quero exagerar, mas se não são umas 10... Porque há também do Grande Gatsby. Exatamente, são umas 10, já são a Amiga Genial, da Helena Ferrante. Também falámos aqui. O 1984, também o Fahrenheit 451, a Quinta dos Animais também. Pronto, eles realmente já há uma grande opção de adaptações literárias. E se as pessoas que têm curiosidade em conhecer as obras, é uma porta de entrada, pelo menos para descobrirem de alguma maneira. Sim. Eu acho muito bem que os editores não têm de... Acho que neste momento o mercado da banda desenhada já está tão bem consolidado em Portugal que acho que realmente há espaço e os editores têm de começar a ser, não é a disparar para qualquer lado. Sim, e não vai tirar espaço a ninguém, não é? Como tu estavas a dizer. Sim, nem pouco mais ou menos. E em relação ao Coração das Trevas? Em relação ao Coração das Trevas... The Horror. O Coração das Trevas é um livro que eu, por acaso, tinha começado a ler. E depois, quando me deste a sugestão de vir falar dele, deixei-o a meio para vir ler a banda desenhada. Aparentemente, daquilo que eu já li do conto, porque é um conto, não é uma novela, é um conto, acho que a adaptação está muito a seguir o romance original. Ao contrário do Apocalipse Now, não é? Sim. I love the smell of napalm in the morning. Aqui fez-me lembrar uma coisa muito curiosa, porque isso é passado na zona do Congo belga. Exatamente. E o meu tio-avô viveu quase a vida toda dele no Congo belga. E, portanto, aqui fez-me recordar aqui muitas coisas. Este livro, esta história do Coração de Trevas, não este livro, mas esta história do Coração de Trevas é um texto que é muito, curiosamente, e depois também quando estive aqui a investigar, descobri mais algumas coisas para além daquilo que eu já sabia, é um texto muito, como é que, falta-me aqui uma expressão que eu nem sei qual é que há de ser, porque isto
já gerou tanta discussão pela qualidade, pela falta de qualidade, por o racismo, o colonialismo, pelo colonialismo, etc, etc. É um texto que não... É um texto muito subjetivo. Há aqui muito de introspeção e que não tem nada a ver com o colonialismo, mas depois que usa o colonialismo para... Quer dizer, isto é um texto muito complexo. Portanto, a banda desenhada é muito engraçada, é muito curiosa, gostei. Principalmente a parte gráfica está muito bem conseguida, mas depois... se calhar vão ler o texto, mas também para lerem o livro, leiam concentrados, porque senão vais passar muita coisa ao lado. Achas que a banda desenhada perde subtilezas da história do Joseph Conrad? Sim, sim, inevitavelmente é muito difícil. Aquilo não é um livro de que se consiga fazer uma adaptação fácil. Tem muito por ali. E depois, como te dizia, eu tenho a experiência desde miúdo de conviver com alguém que vivia lá e, portanto, de histórias. O meu tio passou pela invasão, portanto, quando os belgas eram tal, como aconteceu também em Angola e tudo mais. Mas esta história é anterior a isso. Sim. Isto é do princípio do século. Isto é mesmo do princípio do século. Mas portanto, ali, quando foi a declaração da independência do Congo, em que aquilo, o que se via mais, o que o meu tio dizia que se via mais era as pessoas com uma katana na mão e quando se cruzavam com um branco, havia sempre a questão de que era mais uma cabeça cortada. Portanto, e há muitas histórias e depois isto tem muito a ver com o comércio do marfim. Eu lembro-me perfeitamente do meu tio trazer coisas de marfim, que aquilo lá era uma coisa vulgaríssima, quer dizer, coisas assim de género, e que chegava cá como uma coisa muito excêntrica, e afinal aquilo havia tudo um comércio, toda uma traficância tremenda que só mais tarde é que nós depois descobrimos. Mas isto na altura era perfeitamente normal. Eu não estou aqui a dizer que era correto ou não era correto. Nós às vezes temos de olhar para trás, não podemos olhar com os olhos de hoje, podemos olhar para fazer o julgamento, mas para tentar compreender o que é que se passava e como é que se passava, temos de ver com os olhos da altura. Claro. Pronto, e isso às vezes é um bocado difícil e é revoltante, claro, que há muita coisa que é revoltante, mas infelizmente na altura a África aquilo estava dividido, digamos assim, por não sei quantas, porque eram os portugueses, eram os alemães, eram os franceses, eram os espanhóis, eram os ingleses. Portanto, a África era o quintal de todas essas nações, não é? Eram os italianos também. Portanto, havia tudo isso. E esta história passa muito por aí, mas depois passa muito também pelo jogo introspectivo do personagem, que é depois aquilo que é usado e aproveitado no Apocalipse Now. Pelo Francis Ford Coppola, sim. Mas de qualquer forma, como digo, graficamente é um livro muito, muito giro. É um livro muito giro. É uma forma de conhecer a história do Coração das Trevas, mas depois, se forem ler o livro, vão descobrir outra obra completamente diferente. Enfim. Não completamente diferente, mas uma obra diferente. Sim, claro. Enfim, 2 adaptações editadas pela Relógio d'Água. Agora, vamos ao um dos primeiros lançamentos deste ano, da ASA, que é um livro que ganhou o Fauve d'Or em Angoulême em 2025. Angoulême que este ano não há, vamos ver se para o ano acontece. O livro chama-se Duas Raparigas Nuas. Pronto, já te estou a interromper. Aliás, eu devia ter dito assim, e agora? Duas Raparigas Nuas. Não é as Raparigas Nuas, não é pelas raparigas, é pelo Angoulême, porque eu, por acaso, já ontem estive a ver e já anda-se ali a falar muito, não de Angoulême, mas de outros festivais tomarem o lugar. Inclusive alguns que ainda se vão realizar este ano. Aliás, um deles é o de Lyon, por exemplo, que se calhar fazem um upgrade este ano e se correr bem, vamos ver como é que será para o ano. Porque depois quais são os riscos e não riscos. Aliás, nós também até tínhamos falado nisso, porque era como o contrato só acabava para o ano, portanto, para o ano, se alguma coisa acontecer, correm o risco de ir para tribunais e tal, e não sei o quê, e andar ali, portanto, vamos ver, mas não se admirem se
pelo menos nos tempos mais próximos, não haver Angoulême e se calhar haver outros festivais a tomarem lugar e com upgrades. Mas voltando ao livro... Às raparigas nuas. Às raparigas nuas. De buscar as raparigas nuas. Duas raparigas nuas. São duas? Sim. O livro do Luz, autor do Charlie Hebdo, muito associado ao Charlie Hebdo, e que a ASA agora edita em português, é uma história muito curiosa porque é contada da perspectiva de um quadro, literalmente. E eu, quando ouvi falar do livro há um ano, quando foi premiado em Angoulême, foi aquilo que eu soube, foi disso, mas eu não estava à espera que fosse tão literal. Ou seja, esta é a história de um quadro real que se chama precisamente Duas Raparigas Nuas, tem também um subtítulo de um autor chamado Otto Müller, e o quadro, nós praticamente vemos... A história começa com o nascimento do quadro, com o autor a pintar o quadro e nós a ver da perspectiva do quadro a ser criado, e depois as andanças do quadro ao longo das décadas seguintes, ou seja, enquanto está na posse do seu autor, depois é vendido, para onde é que ele anda, e é um quadro que passa por parte da história do século XX. E é isso que é muito curioso nesta história, que eu gostei mesmo muito. Não só porque a abordagem é original, e quando eu digo que é da perspectiva do quadro, até nos enquadramentos da história, nas vinhetas, nós estamos a ver tudo da perspectiva do quadro, portanto, às vezes o quadro está amontoado junto com outros num caminhão e nós vemos o quadro que está à frente, ou vemos a grade das cestas, e é uma história muito, muito, muito estimulante até ao fim. O quadro vive muitas turbulências históricas ultrapassando a vida do seu autor. Tem várias personagens muito ricas, não só o Otto Müller é uma personagem em vários sentidos. A história começa por falar dele e também do dilema dele à volta da sua musa e à volta da sua relação com outras mulheres, mas depois a história vai também contando a história de cada uma das personagens que passa pelo quadro, desde o colecionador orgulhoso da coleção que foi construindo pacientemente com a sua fortuna, que depois estamos na Segunda Guerra Mundial, nazis, perseguição aos nazis, aliás isto até ainda anterior à Segunda Guerra Mundial, é a ascensão do Hitler. Esse quadro depois acaba por ser um dos quadros que faz parte da célebre e infame exposição da arte, como é que eles dizem? A arte degenerada, exatamente. Queriam mostrar como a arte de certas pessoas tinha a ver com a sanidade mental e, enfim, há vários livros sobre isso, mas depois o quadro também vai passando por várias mãos de uma forma que nos faz refletir sobre esta ideia da nossa ligação com a arte e do que é ter sensibilidade para a arte, não é? Porque este quadro é maravilhoso para uns, para outros é uma porcaria e uma demonstração de degeneração e etc, e de mau gosto, e enfim, é muito curioso e também é engraçado como o Luz mostra a forma como as pessoas olham para o quadro, não é? Quando o quadro está exposto em exposições, não só na dos nazis, mas mais tarde, porque depois o quadro acaba por aterrar, digamos assim, num museu, o Museu Ludwig de Colónia, onde o quadro foi parar em 2000, fez uma digressão por vários países ao longo das décadas e, enfim, este trabalho do Luz é um resultado de uma investigação aprofundada, não só da história da arte do século XX, mas da história do século XX, e também me fez uma questão que esta história me deixou e que também tem a ver com a história do próprio Luz. É que é referido no pós-fácio deste livro, por uma pessoa responsável do Museu Ludwig de Colónia, que o Luz só não foi uma vítima do atentado do Charlie Hebdo porque tinha adormecido, acordou tarde. E eu fiquei a pensar quantas obras é que teriam podido criar as vítimas do atentado do Charlie Hebdo e também quantas obras poderiam ter criado as vítimas do Holocausto, das perseguições ao longo da história. E é um livro que, ao mesmo tempo, tem momentos engraçados, tem momentos perturbadores e que nos faz refletir muito sobre isto, sobre esta nossa ligação com a arte e como a arte também muitas vezes pode ser símbolo do sublime, mas também do mal e das relações humanas. É um livro surpreendente e já agora, antes de passar a palavra, só dizer que há um documentário, e voltando ao cinema, há um documentário muito interessante sobre a ligação dos nazis com a arte que se chama Hitler versus Picasso,
que acho que andou na RTP Play, não sei se ainda está, que vale a pena descobrir. Mas, Luís, tu já tinhas lido o livro em francês, não foi? Ou não? Já tinha lido o livro mais ou menos a meio do ano passado, depois de saber que ele tinha ganho o prémio em Angoulême. Olha, pegando aqui naquilo que tu disseste, e gostei muito de te ouvir, vi num comentário, numa entrevista que fizeram ao Luz, a pessoa que estava a fazer a entrevista faz um comentário que deixou o Luz sem palavras, porque disse que, portanto, esta pintura, tal como o Luz, é um sobrevivente. Portanto, esta pintura sobreviveu à guerra, o Luz sobreviveu ao atentado do Charlie Hebdo. Portanto, há aqui realmente uma ligação quase umbilical entre isto. E depois, aquilo que tu disseste, de que gostaste muito e que todos estes teus sentimentos, tu se parares um bocadinho para pensar, é que reparas que o quadro és tu. Porque tu estás a ler o livro ao contrário dos outros, em que nós estamos quase como se estivéssemos no cinema. Se nós estivermos a ler um livro do Comanche, nós estamos quase no cinema a ver aqueles grandes espaços, etc., isto e aquilo outro. Aqui não. Sim. Aqui nós estamos a olhar o mesmo que o quadro está. Nós estamos no lugar do quadro. Portanto, as pessoas quando fazem caretas, estão-nos a fazer caretas a nós. Exatamente. Portanto, é uma coisa que é um livro inteiro assim. Não é só uma parte, é um livro inteiro assim. E só por falar nas caretas, é muito engraçado o final do livro. Exatamente. Pronto, isto eu acho que aqui, ao fim e ao cabo, isto é quase um manifesto do Luz em dizer que desde sempre que a cultura é um perigo e o ataque do Charlie Hebdo é precisamente isso. É uma questão de eliminar algo cultural, goste ou não se goste, era algo cultural. A ligação da arte, do grafismo com o terror e a política é o mote, portanto, para o Luz, porque ele combater esta censura artística, porque ao fim e ao cabo é uma censura artística levada ao seu extremo. Exatamente. E portanto aqui nós estamos a ver também, através de uma obra, e até curiosamente aqui acontece, é que o desenho das duas raparigas nuas são duas ciganas nuas. Exatamente. Porque a namorada dele, ele era cigano, o autor do quadro era cigano e, portanto, a namorada dele também era. Portanto, são duas ciganas nuas, ainda por cima. Portanto, vê bem, isto era inconcebível para qualquer nazi. Aquilo era uma degeneração total, digamos assim. Mas sabes, só pegando, desculpa interromper-te, mas estava aqui a olhar para as minhas notas e houve uma coisa que eu acho que é um pormenor muito curioso que o Luz dá, que tu tens duas pessoas que vão à exposição que dizem: os nazis organizaram a mais extraordinária exposição de arte moderna da história, mas com o sentimento oposto àquilo que é, não é? Exatamente. Ou seja, e isso é muito curioso. E no fim a exposição acaba por ser mais concorrida do que a de arte ariana que está no museu ao lado. Olha, também depois temos aqui que o próprio tipo de desenho faz uma excelente ligação, não é? Muito caricatural com o próprio quadro, coisas. Com o próprio quadro, portanto, digamos assim. Pronto, isto mais uma vez é um alerta e nesta altura em que no mundo andamos aí a falar novamente de extremismos, sejam eles de esquerda ou de direita, nem tá, extremismo é extremismo e, portanto, implica sempre ditadores, e ditadores têm sempre uma preocupação em acabar com a cultura. Sim. Seja ela de qual, ou sejam elas livros aos quadradinhos, ou sejam elas quadros, ou sejam eles filmes, ou seja o que for. Portanto, e isto é quase que um alerta que o Luz aqui está a fazer. Uma curiosidade, talvez, que seja curioso, é que o Luz, que eu saiba, ele não dá sessões de autógrafos. Ele não faz sessões de autógrafos. Aliás, ele praticamente é muito raro
Mas talvez por consequência do que aconteceu no Charlie de tudo aquilo Hebdo. que aconteceu. Sim. Aliás, ele durante algum tempo, quando ele continuava a ser perseguido, sim, digamos assim, portanto estava na lista negra de pessoas a abater pelas organizações terroristas, pelos terroristas. Sim. E, portanto, ele, acho que aquilo é muito... Não sei se ele... o Luís Saraiva disse que iam tentar que ele viesse cá. O editor da ASA, sim. Mas, eventualmente, é capaz de... Se isso acontecer, duvido que vá haver sessões públicas. Pode ser que sim. Acho que ele já fez meia dúzia delas, mas são muito específicas, são muito controladas. Sabes que nós tivemos cá há uns meses o Jafar Panahi, o realizador, sim, perseguido pelo regime iraniano, e ele esteve cá. Até eu vi-o e vi a sessão em que ele esteve e até achei estranho, não é? Depois ele foi preso, pouco depois. Portanto, sim, talvez possamos ter cá alguns. Pode ser que sim. Espero bem que sim, que é sempre interessante ouvir estas opiniões e ouvir via cores, mas pronto, mas é um livro, é uma descoberta muito interessante, muito curiosa, percebe-se perfeitamente porque é que foi um livro premiado, sim, e merece muito a pena. E a perspectiva do quadro, para mim, nunca me parece forçada, parece-me extremamente bem pensada. Também o que acontece fora de campo e dentro de campo, e também como a banda desenhada nos mostra que o nazismo está a surgir ou que já está em pleno funcionamento quando vemos a chaminé, não é? O pormenor da chaminé é uma coisa muito simples, mas muito chocante e é uma história sobre a forma como um simples quadro pode falar da banalidade do mal e da comercialização da arte. E do que interessa no artista é ser só a sua cotação no mercado, não é? O próprio quadro, isto mostra como a arte pode ter vários valores e várias importâncias, depende da pessoa e da época também, porque houve uma altura em que ninguém dava 10 marcos pelo Otto Müller e de repente ele é uma... Mas isso é o que o autor, quando criou o quadro, criou para comer. Sim. E ele próprio não queria ser até enquadrado em nenhuma corrente artística, ele não queria ter nenhum rótulo, fala-se muito... E acho que o Luz consegue para cada personagem dar uma densidade e uma construção que nos faz conhecer mais ou menos bem aquelas figuras. E também, lá está, como tu estavas a dizer, é também uma forma de como a arte, independente de se gostar ou não, é porque ninguém fica indiferente, e também é uma forma de democracia, de liberdade e de lutar contra ditaduras. Claro, aliás, parafraseando o Manuel Alegre, não é? Isto, a criação, a liberdade da criação tem muito a ver com a democracia, e é aquilo que ele dizia, não há machado de corte a raiz ao pensamento. Portanto, exatamente. Isso aí não há os sentimentos que nós podemos transmitir num quadro, num livro, num filme, no que quer que seja, isso é impossível. Não, as pessoas transmitem e pronto. E dizer só também que está muito bem feita a planificação e o contraste das cores. Era o que eu também ia dizer. Há uma personagem às tantas que morre e as vinhetas também acompanham esse... Não é? Está muito engraçado. E há muitas referências da arte. Este livro é um livro que não pode... Para quem se decida e esteja hesitante em comprar, não é um livro que ao folhear se muda a opinião, porque é um livro que é descoberto desde a primeira folha. Exatamente. A forma como se entra na história é muito original e só ao princípio pode-se estranhar um bocadinho, mas torna-se depois realmente só se para na última folha. Exatamente, e há muitas referências também. Eu até senti que aquela digressão que o quadro às tantas faz por vários museus, que as pessoas que o estão a ver eram cameos de figuras públicas, uma ou outra, pareceu-me ver o Mick Jagger numa delas, mas se calhar posso algumas estar... que também mas mostra que o Luz é um ótimo caricaturista também, e aliás no Charlie Hebdo tinha uma série de grandes caricaturistas, felizmente o Luz sobreviveu e deu-nos esta obra, que está editada pela ASA. Pode ser que a ASA consiga trazê-lo cá Vamos ver. E a gente vai descobrir mais algumas coisas sobre a história. Vamos ver. Se não, leiam o livro, acho que já vale muito a pena. Também o que merece muito a pena, na minha opinião, é um livro que não é tão recente como As Duas Raparigas Nuas, já tem uns anos. É a série Blast, do Manu Larsenet, que originalmente teve 4 volumes. A Ala dos Livros vai lançar em 2 volumes duplos.
neste primeiro volume temos os 2 primeiros, que é a Carcaça Gorda e o Apocalipse II, são já aqui, publicados em 2009 e 2011, respectivamente. O terceiro e o quarto foram em 2014 e 2017. O Manu Larcenet já é conhecido dos leitores em Portugal, o Combate Cotidiano, o Relatório de Brodeck, a Estrada, e também creio que um ou outro livro foi publicado cá. Cosmonauta do Futuro. Exatamente, o Cosmonauta do Futuro. Que história é esta? É a história feita a preto e branco, com algumas cores usadas de uma forma muito peculiar, de um narrador nada fiável, grotesco, opulento, para ser simpático, uma personagem complexa, condenável, que pede compaixão e causa perplexidade ao mesmo tempo. É um tipo chamado Polza Mancini, de origem polaca, 38 anos, antigo escritor de livros de gastronomia que se tornou num motorista e que num dia decidiu partir numa viagem. Apesar do fardo de viver com aquele corpo grande que ele tem, ele diz que consegue voar, percebe quem o acha repulsivo, e é uma espécie de bêbado funcional, não é? Quer dizer, tem esta ligação com o álcool que é um bocadinho... O Manu Larcenet, daquilo que nós conhecemos, publicado em Portugal, já sabemos que ele gosta de temas duros e fortes. Esta história é um inquérito policial. O Polza Mancini está a ser interrogado pelas autoridades por causa de uma mulher, e ele vai contando a sua história com o seu vagar, não é? Isto de cada volume tem perto de 200 páginas e o Manu Larcenet aproveita aqui para ir da narrativa visual à troca de diálogos mais ou menos filosóficos ao seu ritmo, vai evoluindo a história ao seu ritmo. E o que é isto do Blast? O Blast é uma sensação que o Polza Mancini descobre. O blast é a palavra que não tem grande tradução em português ou em francês, que é aquela sensação de depois de uma explosão, a onda de choque que vem depois de uma explosão e aquilo que pode provocar ao corpo por estar a presenciar essa explosão. Mas no caso dele é como se fosse uma espécie de... É uma espécie de revelação, não é? Que a pessoa tem, uma espécie de bem-estar que a pessoa sente momentaneamente e ele depois vai querendo voltar a sentir isso ao longo da história. E ao longo desta história ele vai se cruzando com vários personagens com mais ou menos importância, uma história cheia de complexidades e contradições, uma viagem entre sonhos, pesadelos, realidades, imagens reais ou puras alucinações. Nunca podemos confiar a 100% naquilo que o Polza Mancini nos está a contar. E há uma narrativa dura entre o poético, o violento e o muito grotesco. Não é uma história para estômagos fáceis. Não é tão brutal como o Relatório de Brodeck ou a Estrada, mas obviamente não é uma história para toda a família para se ler no domingo à tarde. E mostra como o Larcenet tem um traço bastante versátil, a utilização das cores é surpreendente, tem textos muito fortes e há metáforas que são literais, não é? Nós vemos essas metáforas a acontecerem muito grotescas. Há ideias aqui curiosas que acho que também com o tempo vamos percebendo onde é que o Manu Larcenet quer chegar. Dizer só também que achei muito engraçada a forma como o Larcenet retrata aquela personagem de que nós não percebemos o que é que ele está a dizer, porque está a falar noutra língua, em sérvio, salvo erro. Acho piada a esse dispositivo, que não é novo, mas achei piada. Tu já conhecias esta obra antes de ser publicada em Portugal? Não, esta por acaso Só não. tinha ouvido e nunca tinha lido, confesso. Pois, é como eu, e foi por causa do programa é que fui ler o integral. Todo. São 820 páginas. Puxa. É que Isso tudo de uma vez deve ser um bocado puxado, não é? Não, por enquanto ainda estou só nas 600 e tal, portanto já estou no terceiro livro. Eu confesso que eu não li os dois, este primeiro integral da aula dos livros. Eu li o volume 1 ontem e o volume 2 hoje, ou seja, com uma distância, porque não queria estar a ler isto tudo de cima. Eu já vou no terceiro volume. Aliás, já vou no quarto volume. Estou a iniciar o quarto volume. É uma obra que é mais cinematográfica do que literária, propriamente, não é? Uhum. Porque vive muito mais do grafismo. Mas tem bons textos.
Tu estavas aí a dizer que o Larsenet é muito negro, muito sorbático, mas o Larsenet começou por ser desenhar humor. Exatamente. Pronto. Aliás, o Combate Cotidiano ainda tem um desenho, tem um desenho autenticamente cartunesco. Também ajuda às cores, não é? É um livro muito solar comparado. Mas depois os textos já são uns textos muito introspectivos. Exatamente. Etc. E porque depois o que acontece aqui, e quando falamos também no relatório Broadback, na estrada, etc., há aqui sempre algo há sempre qualquer coisa por trás, não é? Aqui há ele que fugiu porque vai à procura do Blast. No relatório Broadback era o relatório que era preciso escrever. Na estrada é o pai que quer levar o filho. Há sempre qualquer coisa aqui por trás. Portanto, as obras dele têm sempre, no próprio Combate Cotidiano, havia toda aquela busca dele de saber o que é que queria fazer e não queria, se avançava, se não avançava, sim, se tinha filhos, se não tinha filhos. Pronto. É uma obra que não é fácil, estavas a dizer, claro que não, que 820 páginas não é para ler no fim de semana. Sim, isto não seria, e não seria, acho que não, qualquer obra não dá para ler assim. Há partes graficamente espetaculares, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do concerto de rock, sim, que é realmente fantástico, quase que parece que é outra, tem outra coisa que sim, não é dali. Cai mesmo ali assim no meio com imagens espetaculares. Sim, nota-se que o Larsenet também deu muitas largas desafiou-se muito a si próprio, não é? Naquilo estava... Eu não sei como é que ele terá desenvolvido a história, mas talvez também tenha pensado, deixa ver o que é que isto vai dar, não é? Deixa ver para onde é que esta personagem vai. Não falando deste livro, mas falando da estrada, eu quando agora andei à busca sobre este livro, encontrei uma entrevista que ele deu sobre a estrada e que demonstra bem como é que ele funciona. A estrada, ele fez o livro da estrada porque foi não sei quem que lhe deu, ele ia para o hotel e deu-lhe o livro para ler. Sim. E ele não conseguia dormir e começou a ler o livro e leu o livro de rajada. E ficou a ler o livro de rajada e ficou obcecado em passar aquilo para desenho. Ele demorou 2 anos a fazer, desde que leu o livro até acabar o livro dele, sendo que ele teve obrigatoriamente, ele não estava muito habituado, e aliás este livro do Blast fez isso, ele não estava muito habituado a fazer um desenho realista, mesmo apurado, digamos assim. Sim. E ele queria fazer... para a estrada queria fazer. Ele, inclusive, fala que descobriu um livro que era só expressões faciais, descobriu um livro que comprou, diz que passou horas e horas a fazer desenhos, a procurar ambientes, etc. Passou horas e horas a treinar a mão, a fazer as expressões, isto e aquilo, aquilo outro. Portanto, vê-se aqui que ele tem uma obsessão com as obras que faz e com aquilo que quer fazer. Sim, pronto. Sim. E a estrada é a prova disso. Pronto, eu depois de ler aquela entrevista, eu percebi perfeitamente qual é a ideia dele. Acho que lá está, no Combate Cotidiano, digamos, um bocadinho aligeirar a vida, porque, quer dizer, aquilo, por um lado, aquilo parece que é uma vida caótica que o personagem tem, mas que tem de ser levada de alguma forma melhor, porque senão ele fica sozinho. Sim. Aqui é um indivíduo que, por ser disforme, por ser isto, por ser aquilo, tem uma vida realmente arrasadora e que lá está. Então porque é que se calhar o livro é preto e branco? Porque, para criar todo esse ambiente, não é? E depois temos a estrada que também é preto e branco. Sim. E o relatório Broadback, neste caso até é um preto e branco que não é só de traço também, é preciso dizer isso, é um preto e branco em que o próprio preto tem um papel importante e depois também a junção com as outras cores. Parece uma parte das próprias vinhetas são feitas à aguarela diretamente. Pronto, nem sequer é uma mistura entre a aguarela e a ideia de passar a noite e o dia na história é muito importante, não é? E pronto, o livro tem uma série de personagens muito isto está meio caminho entre uma obra introspectiva e um policial. Sim, portanto, digamos assim, podemos encontrar tanto coisas de um lado ao outro. Mas é uma descoberta,
É uma descoberta. Não é para todos os leitores. Não é para todos os leitores. Mas que livro é que é para todos os leitores? Claro, há até o Asterix. Pode não ser para toda a gente. Pode haver pessoas que não gostem de gauleses. Mas é um livro muito específico para quem gosta de determinado tipo. Para mim, não é o melhor livro do Larsenet, mas é uma descoberta. Eu terei de ler o 3 e o 4 para ter uma opinião, mas gostei bastante do que li. Confesso que... E depois há aqui, daquela ideia que nós gostamos de trazer de vez em quando, frases para tatuar, há aqui algumas. A verdade é mais fácil de dizer do que de ouvir. A condescendência é uma característica comum a quem tem a consciência tranquila. Depois há aquela história que ele conta do Jacques Brel. Quando ele se despediu da Ribalta, um jornalista visivelmente intrigado pela sua decisão perguntou a Brel do que fugia. Brel refletiu uns segundos cabisbaixo e depois, com o tom cansado de quem sabe ser necessário repetir constantemente as coisas, disse: quando alguém se move, os que estão parados dizem que foge. E só mais uma, que é a história da torradeira. Que ele é um tipo que é um caso mental peculiar e também foi hospitalizado, e ele conta às tantas, faz uma comparação em que diz: quando uma torradeira tem um defeito, deixa de ser uma torradeira para se tornar uma coisa estragada. Ninguém pensa em arranjar um lugar na cozinha para a coisa estragada ali continuar. Se não souber repará-la para lhe restituir a sua função original, descarta-a. Como não nos odiarmos quando, aos 8 anos, nos damos conta de que temos a mesma condição dos utensílios de cozinha. Enfim, é uma personagem complicada, complexa e, enfim, uma edição da Ala de E lá está, e vamos falar outra vez do cinema, porque isto é um livro muito cinematográfico. Há determinadas alturas que aquilo quase que parece o guião quase de um cinema, com muitas imagens, sem legendas, sem nada, mas que nós conseguimos compreender toda aquela leitura que estamos a fazer disso. Ele consegue muito bem ter momentos de narrativa visual e de outros de diálogo, e ambos funcionarem bastante bem. Vamos ao último livro, que a conversa já vai longa. É BD portuguesa. É a terceira adaptação do João Sequeira de um conto do Rui Cardoso Martins. Antes tinham surgido O Espelho d'Água e O Estômago Animal, e agora O Progresso da Humanidade, editado pela Polvo. É mais uma história sobre Portugal, os portugueses e o passado recente do país, temas caros ao Rui Cardoso Martins e que também interessam ao João Sequeira. Na minha modesta opinião, acho que o Rui Cardoso Martins é um dos grandes escritores portugueses vivos. Vale a pena conhecer a sua obra ficcional, do humor ao drama, ao teatro. Há uma peça dele que eu até vi em cena, que é A Última Hora, que é mesmo muito boa. E lá vamos falar do cinema. Ele escreveu A Zona J, não Exatamente. Foi? E outros. Não é propriamente o momento mais singular da carreira dele, não, mas foi também a sua impactante. ligação à televisão, sim, etc. Ao Contra-Informação. As produções fictícias. Eu entrevistei-o há uns anos para um podcast, quando ainda não estava aqui na rádio. Esta é a história, também lá voltamos às investigações policiais. Exatamente. É a história da morte de um tipo chamado Oliveira e a investigação para descobrir a causa da sua morte. Ele foi encontrado meio comido numa Serra do Norte. E vamos seguindo o detetive entre os seus inquéritos e flashbacks que nos dão conta de quem era esse Oliveira, um tipo inadaptado que se tentava encontrar em vários ambientes, rumando para caminhos cada vez mais negros e com pessoas cada vez mais duvidosas. A obra do Rui Cardoso Martins, principalmente nos romances e nos contos, tem personagens dúbias e por vezes terríveis, e é o caso deste Oliveira, que se apresenta às tantas como um saudosista do fascismo. Ele vai tentando encontrar o seu sítio no meio dos nichos do ódio, e o resultado é uma reflexão surpreendente, no meu entender, sobre a raiva interior de um falhado que se acha merecedor de algo melhor. Isto does ring a bell, não é? Isto faz aqui pensar em alguma coisa. Esta parceria, esta ideia do João Sequeira pegar em contos do Rui Cardoso Martins, eu acho que tem funcionado muito bem, e percebe-se o interesse do João no trabalho do Rui, é porque ele sabe habilmente transportar-nos para os ambientes e para a cabeça das personagens, e também dar corpo à ironia e simbolismos de cada história do Rui Cardoso Martins. É o preto e branco que o João Sequeira faz maravilhosamente bem, e sabe utilizá-lo de uma forma muito própria e facilmente identificável como sendo dele, não é? E há muitas imagens fortes, lobos, raposas, cães asilvestrados, que são os cães selvagens, fazem parte da história. Não há coisas bonitas, mas o João Sequeira até sabe criar beleza e imagens impressionantes através deste conto, que nos leva ao pior da experiência humana, não é?
Muito bem, fiquei completamente assoberbado. Peço desculpa. Bom, isto é um conto que foi publicado em dezembro de 2012 nos contos digitais do Diário de Notícias, que eram oferecidos, portanto, em conjunto com a edição. De acordo com uma entrevista em 2023 no Pranchas e Balões, o João Sequeira disse que iria adaptar 4 contos do Rui Cardoso Martins. Isto foi o que ele disse nesse programa de rádio que eu ouvi. Portanto, provavelmente estamos a falar do terceiro, portanto ainda haverá um quarto que irá aparecer. Isto propriamente não é um trabalho em conjunto, não. Daquilo que eu percebi, do pouco que se consegue apanhar dos autores portugueses a falarem, não é um trabalho em conjunto, mas daquilo que eu percebi, o Rui acompanha o trabalho do João. E deu a benção, sim, mas quer dizer, é o João que faz a adaptação, mas aquilo há contactos sempre. Tanto que nas apresentações o Rui Cardoso Martins está sempre. Portanto, aquilo há sempre contactos. Portanto, eu acredito que o Rui também terá dado algumas opiniões, algumas sugestões, etc. por aí fora. Portanto, é um acompanhamento, não sem ser propriamente uma colaboração direta, digamos assim, mas haverá ali um acompanhamento. Uma curiosidade aí que eu não sei se tu reparaste, a personagem do inspetor, para mim, é inspirada no Columbo. Porque é um fulano que anda de gabardine e anda de Peugeot. E anda num Peugeot de 2 lugares. Epá, para mim aquilo... Só o cabelo é que não é parecido, mas o resto mas quer dizer, é muito assim aquela personagem de... Pronto, e não fuma charuto, não é? Tal, e não sei o quê. Mas não sei se não haverá ali uma influenciazita aí de coisa. O João Sequeira foi o vencedor da Bolsa de Criação de Banda Desenhada 2020, Como Flutuam as Pedras, que está editado pela Seita. Portanto, também é uma descoberta a fazer, já agora. Desta edição da Polvo. É uma BD, deixa-me só dizer. BD. Nós falámos de BDs, a maior parte longas, esta é mais curta, tem 66 páginas, mas não é por isso que seja menos. É uma boa edição, portanto é capa dura, vou dizer outra vez, não sei se ouviste o que eu disse, capa dura. Não tinha ouvido. É que há algumas pessoas que, por não ser capa dura, não compram, este podem comprar. Pois, exato. Portanto, aí podem... Só não está em formato franco-belga. Mas pronto. E entretanto é mais uma descoberta a fazer na BD portuguesa e é uma boa descoberta. Tu leste as outras adaptações? Não, por acaso ainda não li. Eu, na minha opinião, até gostei, acho que esta é a melhor. Pronto, isto vale o que vale, mas acho que está muito, e consigo até notar uma certa... evolução. Não é evolução, parece que ele se está cada vez mais a entranhar na cabeça do autor, percebes? E há coisas aqui, para já ele desenha também muito bem. Ao fim e ao cabo, a colaboração está a funcionar cada vez melhor. Sim, ele desenha muito bem as panorâmicas das paisagens, mas os animais e estas pessoas e os sentimentos horríveis e as coisas horríveis que se passam é mesmo uma descoberta. Mas, Rui, eu não sei se até... Desculpa, aqui agora estou a fazer aqui uma deriva disso que tu estás a dizer, mas eu não sei se até certo ponto os próprios autores não se sentem mais... ou descobrir que cada vez mais a aceitação da banda desenhada e da banda desenhada portuguesa, que há cada vez mais procura, não sei se os próprios autores não acreditam cada vez mais no seu trabalho e se esforçam cada vez mais por fazer. Não estou a dizer que antigamente não se esforçassem, mas se calhar é diferente. O estímulo era outro. Portanto, se calhar, e por verem também o trabalho dos outros, etc. Porque é evidente, se eu for ler o trabalho de alguém e ver, este gajo está a fazer melhor, eu tenho de me esforçar mais. Sim. Pronto, e se calhar também não sei se não haverá isso. Eu quero acreditar que sim. Porque realmente cada vez há mais escolha de banda desenhada portuguesa, cada vez há mais escolha e há coisas já muito boas e, portanto, se calhar isto uns empurram os outros e o carro cada vez vai ganhando mais velocidade, digamos assim. Isso faz-me lembrar uma história. Há 2 anos, no Festival de BD de Beja 2024, fui convidado a moderar uma conversa com Miguel Rocha. E quem estava a assistir à conversa era o João Sequeira. E foi muito engraçado que depois da conversa estive à conversa com os autores e outras pessoas também sobre isso, sobre várias obras, sobre fazerem perguntas uns aos outros. E isso é bom. Eu acho que de facto concordo absolutamente contigo. Espero que a valorização da banda desenhada esteja a ter um impacto positivo nos autores e também ser um estímulo. E pronto. É isso. E ficamos por aqui.
é para daqui a 15 dias também temos coisas para conversar. Ah, sim, e agora vai ser assim menos livros, porque como vocês perceberam há muito para falar mesmo assim, e este foi só para ser o primeiro, no próximo a coisa vai ser um bocadinho mais ligeira. Luís, muito obrigado por continuares connosco. Olha, muito obrigado pelo convite também. E vamos continuando e pronto. Tu és uma estrela agora. Obrigado. As pessoas, estavam aqui umas groupies à porta. Não. Isto é o meu coração de trevas, que eu agora tenho de ir ver o Apocalipse Now para te ver a comparação com o livro. Manda um abraço ao Marlon Brando, então. Ok, o Capitão Curto. Capitão Curto. Até daqui a 15 dias, Luís. Até daqui a 15 dias e boas leituras. Boas leituras para os ouvintes, até para a semana e uma boa semana.